Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e hoje, como vocês podem ver, eu tô aqui num cenário bem diferente do que vocês estão acostumados, né? Tô aqui na lavanderia do meu apartamento e eu resolvi ligar a câmera e gravar um vídeo bem diferente aqui pra vocês. Não tem nada parecido aqui no canal, mas como eu tenho desabafado pra vocês aí nos vídeos anteriores, pra eu conseguir gravar vídeos aqui pro canal, eu vou ter que fazer umas coisinhas meio diferentes aqui, né? Pra encaixar aqui na minha nova rotina, né? E então, ó, tem um montão de roupa aqui pra passar, tem roupa no varal lá na sacada, tem roupa na mesa da sala. Então, assim, tem bastante coisa pra fazer. O Pedro acabou de dormir, então eu resolvi ligar o ferro de passar aqui e vim bater um papo com vocês. Porque assim eu consigo aproveitar melhor meu tempo enquanto o Pedro dorme, né? E a gente pode manter o nosso canal aí ativo. Então, assim, há uns dias atrás eu deixei um pergunte pra mim lá nas minhas redes sociais, no Insta e no Face, canal Dri Lopes, me acompanhe lá se você ainda não for, se você ainda não me segue por lá, né? Então eu pedi lá pra vocês deixarem perguntinhas, né, liberado de qualquer tema, de qualquer curiosidade que vocês tenham, que assim que possível eu ia gravar um videozinho aqui diferente respondendo pra vocês. E eu vou fazer isso hoje, então eu vou começar respondendo as perguntas lá do Instagram. E se der tempo eu respondo as do Facebook, se não eu gravo um vídeo separado respondendo só as perguntinhas do Face, porque eu acho que vai ficar bem longo, né? Então vamos para a primeira pergunta, que é da Insta Priscila Nara. A Pri tem um canal aqui também, ela tem uma princesinha, um beijão pra vocês, muito obrigada por participar aqui no meu canal. E a pergunta dela foi: Oi Dri, como foi com a chegada do Pedro? Mudou alguma coisa em seu relacionamento com o papai? E também queria saber se você trabalha fora, não sei se já falou em um dos vídeos, mas tenho essa curiosidade. Beijos em você e no Pedro, e aliás ele tá muito lindo. Muito obrigada, Fri, essa bonequinha também é muito linda, eu sempre acompanho lá no Insta o desenvolvimento dela, super espertinha, né? Pri, mudou muita coisa, né? Você que é mamãe aí, ó, vou passar uma roupinha do baby. Você que é mamãe aí também, assim como eu, né, recente, nossos babies têm mais ou menos a mesma idade. Você sabe, né, como muda sim, nossa, muda demais o relacionamento. E assim, gente, é importante a gente tentar manter o mínimo aí da nossa intimidade, né, do nosso tempo como um casal. Mas é realmente muito difícil conseguir essa proeza, porque, assim, pelo menos aqui em casa, nossa rotina ficou totalmente diferente. Então, assim, o nosso tempo, a nossa programação, tudo depende do Pedro, né? Então, acaba que a gente vai ficando em segundo plano mesmo, né? A gente faz a nossa programação de acordo com a do Pedro e quando sobra um tempinho, a gente usa ele pra gente, né? Então, assim, pra vocês terem ideia, o Pedro tá com 9 meses, a gente só saiu sozinhos, uma vez. E ainda assim eu fiquei com o coração na mão de ter que deixar ele, sabe? Porque querendo ou não, gente, agora tudo que a gente vai fazer, a gente só faz se puder levar ele, se puder encaixar ele, porque parece que nem tem graça, né? Mas é importante sim a gente ter nossos momentos, né? Só nós dois. E outra pergunta da Pri foi se eu trabalho fora, né? Eu acho que já comentei sim em algum vídeo. E não, eu não trabalho fora. Eu já tem uns 3 anos que eu tô só em casa mesmo. Meu último trabalho, eu tive uma lojinha de moda feminina, roupa, acessórios. E eu fiquei uns 2 anos com essa loja, depois não deu certo. E assim, antes que eu precisasse fazer dívida pra manter essa loja ativa, eu preferi fechar. E aí já tava assim, a gente já tava programando, né, de ter um bebê, de ter filho. Então eu já não procurei outra coisa, não quis me aventurar em montar outro negócio. Então eu fiquei em casa desde então. E até hoje, né, hoje eu tô só por conta do Pedro, das tarefas de casa e agora voltando aí com o canal. Então acho que respondi todas as suas perguntinhas, Pri. Vamos pra próxima. Que é do perfil Meu Zigoto. Queria saber se já tá tentando o segundo ou se tá usando algum método anticoncepcional. Se sim, qual? E beijos. Muito obrigada por participar aqui.
E não, gente, não tô tentando outro não. Eu sei que tem gente que já encara logo assim, um atrás do outro, né, que prefere criar tudo de uma vez. Mas assim, eu não. Eu até quero ter outros filhos, sim, se Deus nos abençoar, né, se for da vontade dele. Se os planos dele for os mesmos que os nossos, nós gostaríamos até de ter mais de mais de 2 filhos. A gente queria ter uns 3 filhos, pelo menos. Mas, né, vamos ver o que Deus tem preparado pra gente. Mas por enquanto a gente não tá tentando, né? O Pedro tá com 9 meses e eu quero, assim, a gente curtir cada etapa da vidinha dele, pelo menos até 1 ano e meio, né? Por enquanto eu não tô tentando. E sim, eu uso um método, né? Eu uso anticoncepcional, que é o que a minha médica me passou assim que ela me liberou aí do resguardo. Ela já me passou um anticoncepcional de uso diário, então eu uso ele direto, sem intervalos. Mas é aqueles anticoncepcionais que usa pra quem tá amamentando. Então ele é bem mais fraco do que o anticoncepcional normal. E ela falou que enquanto eu estivesse amamentando, né, só amamentando exclusivamente, igual eu fiz desde o início, ele era mais seguro. Mas assim, quando o Pedro começasse a introdução alimentar, ou se eu precisasse complementar e a amamentação não fosse mais o principal alimento do Pedro, ele já não seria tão eficaz. E aí eu teria que usar outros métodos, porque ela não poderia me passar um anticoncepcional de uso normal, porque eu tava amamentando e não poderia usar, né? Então eu tô usando esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, porque eu nunca lembro o nome dele, acho que é Nactali. É Nactali, gente, caiu lá atrás, não tem jeito de eu pegar. Chama Nactali. Eu vou só, se não for esse nome, eu deixo na legenda aqui corrigindo pra vocês. Mas é esse, ele é próprio pra quem tá amamentando, né? E aí eu tô usando ele desde sempre. Então vamos para a próxima pergunta. O perfil é Jéssica Pires Guimarães 3. Dri, quero saber qual foi... Beijo, né, Jéssica, pra você que tá participando aqui, muito obrigada. E ela quer saber qual foi a maior dificuldade que eu tive depois que o Pedro nasceu. A amamentação como foi? Uma dica importante para as futuras mamães. Então, 3 perguntinhas, 2 perguntas e uma dica aqui, né? Então, qual foi a minha maior dificuldade depois que o Pedro nasceu? Assim, são muitas dificuldades, né? A maternidade real aí não são só flores. Eu já sabia que não era assim, apesar de não ter experiência, né? Porque eu não tinha filhos. Mas assim, eu não esperava que fosse só flores, não, né? A gente sabe que tem seus desafios, suas dificuldades. E realmente são muitas, gente. É lógico que os prazeres da maternidade, pra mim, na minha opinião, são bem maiores do que os desafios. Mas nós temos, sim, muitos desafios. E pra mim, assim, tem desafio. Eu tive desafios, assim, em relação à amamentação, várias coisas. Mas pra mim, eu acho que a minha maior dificuldade mesmo foi em relação à privação de sono, porque eu sofri muito com isso e ainda sofro hoje. O Pedro tá com 9 meses e eu ainda tenho alguns problemas, às vezes, né? Claro que agora são bem menores, mas no início, pra mim, a minha maior dificuldade foi a privação de sono. Tinha todas as obrigações da casa pra fazer, então eu não tinha tempo mesmo pra parar, deitar e dormir, pra descansar. E isso me afetava muito, porque as noites aqui eram bem intensas. O Pedro dormia muito mal, acordava de hora em hora. O máximo que ele dormia seguido eram 2 horas. Então eu descansava muito pouco à noite e durante o dia também eu não conseguia descansar. Então a privação de sono, gente, vai te causando uma série de outros problemas. Porque como você não consegue descansar, minha produção de leite foi diminuindo. Então comecei a ter alguns problemas com a amamentação. Eu sentia muita dor de cabeça, eu tava sempre cansada, sempre indisposta e tendo que lidar com todas as outras atividades aí da casa. Então, pra mim, a maior dificuldade foi a privação de sono, né? Se eu tivesse como descansar enquanto o Pedro dormia, enfim, com certeza as outras coisas tudo iam fluir aí de uma maneira mais tranquila, né? Mas não foi bem assim. Outra pergunta foi em relação à amamentação, né? Foi em relação à amamentação. Eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso. Depois vocês podem deixar
aí algumas sugestões, assim, algumas perguntinhas, podem me mandar no privado também, sobre o que exatamente vocês querem saber sobre a minha experiência com a amamentação, porque eu vou fazer um roteiro certinho, vou tirar um tempo, sentar pra falar com vocês a minha experiência. Mas assim, gente, a amamentação é uma coisa maravilhosa. Eu amamento até hoje o Pedro, eu amamentei ele exclusivo, em livre demanda, até os 6 meses de vida. Depois eu comecei com a introdução alimentar, mas continuo amamentando em livre demanda. Eu pretendo fazer amamentação prolongada, fazer um desmame gentil. E eu sou super a favor da amamentação e super apoio quem tem a vontade de amamentar e tem alguma dificuldade. E então, assim, minha experiência foi bem positiva, gente. Eu consegui, né, graças a Deus, amamentar o Pedro da maneira que eu queria, mas eu tive algumas dificuldades também que eu vou relatar pra vocês. Então, no início foi bem complicado. Eu não tive dor, fissuras, nada daquilo que algumas pessoas sofrem, né? Eu não tive isso, mas meu problema foi mais em relação à produção de leite mesmo. E aí eu relato isso melhor pra vocês, mas graças a Deus eu adianto assim que deu super certo, eu consegui e consigo até hoje amamentar o Pedro. E uma dica, né, ela pediu pras futuras mamães. Gente, uma dica que eu posso dar é que pra mim talvez teria feito a diferença, com certeza teria feito a diferença. É assim, aproveitar, planejar tudo, se possível, né, porque às vezes algumas pessoas não planejam e Deus abençoa aí, né, com a maternidade. Mas se você tiver como, né, se planejar, então faça tudo, não deixe nenhuma pendência. Faça tudo que tiver que fazer antes do seu bebê nascer, antes de engravidar. Não deixe nenhuma pendência, assim, porque hoje eu sofro às vezes com algumas coisinhas que eu deixei pra trás, sabe? Que eu deixei de fazer antes do Pedro nascer. Então, por exemplo, eu vou usar a minha experiência para contar para vocês em relação à minha carteira de habilitação. Eu não tenho carteira de habilitação, o Renato usa moto para trabalhar e o carro fica ali na garagem o dia todo e eu não uso. Eu ando com o Pedro de Uber, eu ando com o Pedro de ônibus, enfim, eu dou meus pulos aqui, eu não deixo fazer nada, mas me faz muita falta ter a carteira de habilitação. Eu tentei tirar a carteira 3 vezes e fui reprovada. Fiz a prova 3 vezes e não consegui passar aqui em Uberlândia. E aí eu desisti, né, e engravidei. E aí, gente, eu não tirei carteira até hoje. Hoje eu não tenho tempo porque eu não tenho com quem deixar o Pedro pra eu ir fazer autoescola. Então, assim, eu só vou poder tentar de novo quando eu colocar o Pedro na escolinha, pelo menos meio período, né, pra eu poder fazer autoescola enquanto ele tá na escolinha. E aí, até aí, né, gente, tem feito muita falta. Então, minha dica para as futuras mamães é assim: elimine todas as pendências que você tiver. Se você tiver começado alguma coisa, termine. Não deixe nada assim, igual eu, nada no meio do caminho, porque isso pode fazer muita falta depois, quando você tiver seu baby. Próxima pergunta é do perfil Isabela A. Freitas. Obrigada por sua pergunta. Oi, diga como está a rotina do sono, banho, quantas horas ele dorme. Então, a rotina de sono do Pedro, agora sim, eu posso dizer que ele tem uma rotina. Apesar de que com um bebê, com criança, é difícil falar em rotina, né? Mas agora sim, no geral, ele tem uma rotina mais estabelecida. Então, a rotina de sono dele, ele dorme melhor. Vou adiantar pra vocês também, assim, o Pedro, desde o dia que eu vim da maternidade, eu coloquei ele pra dormir sozinho no bercinho dele, no quarto dele. E assim eu fiz até o 7º mês de vida do Pedro. Eu fiquei pelejando com ele, porque ele sempre dormiu muito mal lá no quarto dele. Então, assim, eu colocava ele lá no berço e dormia no meu quarto. Às vezes eu passava a noite toda andando pra lá e pra cá, porque ele acordava de hora em hora. Às vezes o Renato dormia na sala, eu dormia no meu quarto e o Pedro no quarto dele, porque acabava que eu acordava o Renato a noite inteira levantando pra ir lá atender o Pedro. Às vezes eu jogava um colchão lá no quarto do Pedro e dormia lá do lado do berço dele pra ficar mais fácil. E então, assim, gente, 7 meses foi uma luta, eu tentando estabelecer uma rotina de sono com o Pedro dormindo no quarto dele. E com isso eu emagreci muito, porque eu dormia muito mal.
E eu tava muito exausta. E aí chegou um momento que eu comecei a colocar ele na minha cama. E começamos a dormir muito bem. E aí eu não preciso falar mais nada. Ele tá dormindo comigo já tem uns 2 meses ou mais. Que ele tá dormindo na minha cama. O Renato dorme do lado, no colchão. Às vezes ele corre e dorme lá na sala quando ele tá muito cansado e precisa de uma noite boa de sono. Mas assim, o Pedro tem dormido bem melhor. Assim, uma noite ou outra ele ainda me dá trabalho e acordo bastante. Mas ele tem dormido bem melhor comigo. Mas nós vamos sair de férias mês que vem. Assim que voltar de férias, eu vou voltar pro meu modo zumbi, porque eu vou começar a tentar colocar ele no quarto dele de novo. Então ele vai voltar pro berço. Dorme por volta, no máximo, até 10, 10 e meia da noite. Mas tem dias que ele dorme, de 9 horas pra frente ele dorme qualquer hora. Então entre 9 e 11 horas no máximo ele dorme. Geralmente 9 ele começa a sossegar, então eu dou um banhozinho já perto desse horário. E ele mama e já vai sossegando pra dormir. Tem dia que eu consigo segurar ele até 9 horas. Igual o dia que ele tem natação, 9 horas ele já tá super cansado, então ele dorme. Mas tem dias que ele vai até 10, 10 e meia, e aí tudo depende, né? Se sair da rotina dele ali à noite, às vezes a gente sai, vai passear na pracinha, aí acaba que ele dorme um pouquinho mais tarde, mas assim, não passa de 10 e meia, 11 horas. E aí ele dorme, ele acorda algumas vezes à noite. Nem é tanto pra mamar, gente, é mais pelo contato mesmo, sabe? Ele pega o peito e já dorme na mesma hora, vira pro canto e larga o peito lá, abandonado. Então, é mais pelo contato. E aí, por volta de 7, 7 e meia, ele acorda e vou tomar conta da casa. E aí, eu vou cuidar de fazer café, a gente vai tomar café da manhã. E aí, às vezes, eu dou uma frutinha, um biscoitinho pra ele entreter enquanto a gente toma café. E aí, o Renato sai pra trabalhar, eu já pego e vou dar o banho no Pedro. Então, ele acostumou a tomar banho logo cedinho, por volta de 8 e meia, 9 horas ele toma banho. E aí, geralmente, pouco depois desse banho, ele dorme uma soneca, que dura mais ou menos 1 hora, que é essa soneca que ele tá dando agora, enquanto eu tô aqui passando roupa. Ele dorme mais ou menos 1 hora. Às vezes dorme mais, mas é raro, geralmente é 1 hora ou menos. Então eu corro e faço alguma atividade da casa. E aí depois ele acorda já perto, né, de horário de almoço, almoça, brinca um pouquinho, é o horário que eu sento pra brincar com ele no chão, a gente faz algumas atividades. E aí ele dá uma cansadinha e dorme depois do almoço, aí é o horário da soneca maior dele, porque aí ele dorme umas 2 horas. E à noite, por volta de 7 horas, ele dá mais uma sonequinha de 30 minutos, 20 minutos, só pra descansar a beleza dele e aguentar até 9 e meia, 10 horas, né? E então é mais ou menos assim a rotina dele de sono e de banho, né? Eu dou um banhozinho, então, mais caprichado de manhã, logo depois que ele acorda. E à noite, antes de dormir, eu dou um outro banho também mais relaxante. Mas às vezes, como tá muito calor esses dias aqui, eu acabo dando 3 banhos, assim, na volta do dia, depois de brincar, ele tá bem suadinho e fica até irritado, não consegue dormir, eu dou um banhozinho rápido. Próxima pergunta é da Karine Santos 95. Oi, Dri, espero que volte mesmo, gosto muito dos seus vídeos, obrigada, eu quero muito voltar e eu espero conseguir. Minha pergunta é como está o casamento agora com o filho. Mande beijos para mim. Então, um beijão para você, Karine. Muito obrigada por me acompanhar, né, até agora. E eu já respondi mais ou menos essa pergunta, né? Gente, graças a Deus, o casamento tá tudo bem. Às vezes, o Renato nem tem aparecido, né? Porque esses dias que eu voltei a gravar e o Renato, nossa, ele tá numa fase bem complicada lá no serviço. Ele tem trabalhado demais, não tem tempo. Sim, coitado, o tempinho que ele tem, gente, ele dedica ao Pedro, então ele tem chegado tarde em casa. E assim, graças a Deus, gente, o casamento tá tudo bem, né? E como eu falei, né, muda muita coisa, e é normal, e a gente vai se ajeitando aí como dá. O importante é a gente, né, manter a nossa parceria, nosso amor, nossa amizade, e isso a gente tem conseguido fazer mesmo com tantos problemas que a gente enfrenta também, né, em relação a nossa rotina que mudou demais. Minha pergunta então é da Val198. Oi, Dri, tudo bem? Amo seus vídeos, sou mãe de primeira viagem, aprendi muita coisa acompanhando seu canal. Que bom, fico muito feliz. Eu gostaria de saber como está a rotina de vocês e sobre a alimentação do Pedro. Bom, sobre a nossa rotina eu já falei aqui, né? E sobre a alimentação do Pedro, gente, é complicado falar, porque é um bebê que
me dá muito trabalho pra comer também. Mas não posso reclamar não, porque ele é uma bênção, gente. Mas assim, eu vou falar também um vídeo específico sobre introdução alimentar, então vou anotar tudo aí que vocês querem saber sobre essa fase do Pedro. Eu já até tenho um vídeo mostrando uns itens da introdução. Mas assim, já tem 3 meses, né, que eu comecei a introdução alimentar com ele, a partir dos 6 meses. E depois eu vou explicar como que eu comecei e tudo. Mas assim, gente, ele me deu muito trabalho agora, com 9 meses que ele tá demonstrando um pouquinho de interesse aí com a comida. Então ele tem comido um pouquinho melhor, mas ele não gosta muito de comer não, gente. Ele gosta de peito mesmo. Ele não gosta muito de comer e ele não tem muito interesse. Ele vê a gente comendo, ele não tá nem aí. Eu dou algumas coisinhas na mão dele, ele passa no cabelo, mas ele não põe na boca. Ele não é muito de ficar colocando as coisas na boca, no geral. Mas comida, eu dou alguma coisa de comer pra ele agora que ele tá, vai, leva na boca lá. Mas assim, no geral, ele passa no cabelo, esfrega no chão, espinica tudo e não come, não leva na boca. Não tem nem a curiosidade de colocar na boca. Próxima pergunta é da Maribel Barbosa. Dri, qual a maior mudança com a vinda do Pedro? A maior mudança é na nossa rotina mesmo, a rotina da casa, né? Então, gente, muda, pra falar a verdade, muda tudo, né? Nossa vida mudou completamente. Hoje é tudo diferente do que era antes. Mas a maior mudança é na nossa rotina mesmo. Então, aqui em casa, assim, a gente acordava num horário, hoje a gente acorda em outro. A gente costumava fazer uma programação no final de semana, hoje a nossa programação é diferente, tudo depende do Pedro. A gente não vai nem num restaurante mais sem pensar 10 vezes antes, porque o Pedro acaba que não deixa a gente curtir muito o restaurante, eu ainda levo ele, né, e agora sim, às vezes a gente vai à noite, quando minha mãe tá em casa, pode ficar com ele, eu deixo minha mãe lá com ele, e a gente vai sozinho. Isso aconteceu só uma vez, mas a gente quer tornar isso mais frequente, porque quando a gente vai com ele, nessa fase que ele tá, acaba que ele não deixa a gente curtir, né. Então, ou a gente tá indo mais tarde, bem mais tarde, que é o horário que ele dorme, a gente consegue curtir um pouquinho, ou então a gente vai ter que deixar ele com alguém, sabe? Porque ele não quer ficar no colo, não quer ficar quietinho, então assim, muda tudo, gente, mas no geral a maior mudança foi em relação à nossa rotina mesmo. E assim, gente, muda muito também a gente como pessoa, né? Com certeza eu virei outra pessoa, hoje eu penso muitas coisas, assim, a essência da gente não muda, né? Mas eu mudei muito meu pensamento em relação a muitas coisas, mudei muitas atitudes, enfim, a gente muda muito como a gente se torna pessoas melhores, eu creio nisso, porque você é o espelho do seu filho, então muita coisa você tenta mudar, fazer melhor, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa diferente para que seu filho se espelhe em você. A outra perguntinha é da Edirley Cacheada. Que bom que voltou, seja bem-vinda novamente, muito obrigada. Ela falou que ia fazer uma pergunta íntima, mas muitos aqui já falaram, que era sobre a minha intimidade aí com o papai. E depois do Pedro, a intolerância ao leite melhorou ou você continua tomando todos os cuidados? Aí ela complementou aqui embaixo, né, queria saber se a introdução alimentar, depois da introdução alimentar do Pedro, a intolerância do leite melhorou. Então, outro vídeo também que eu posso fazer separado, falando melhor pra vocês, né, porque eu contei aqui num dos diários que o Pedro foi diagnosticado com a PLV, né, que era alergia ao leite de vaca. E aí eu tive muitos trabalhos aí com ele no início, né, em relação a essa alergia. E aí, gente, o Pedro ficou na dieta. O Pedro não, na verdade fui eu, né, porque nessa fase o Pedro só mamava no peito, então eu que tive que entrar na dieta, porque eu passava essa proteína do leite para ele através da amamentação. Então eu que fiz uma dieta bem restritiva, eu não comia nada que tinha proteína do leite de vaca. E assim, gente, tem proteína do leite de vaca em tudo, vocês pensarem. Então eu tava comendo poucas coisas, assim, com isso ajudou também eu emagrecer muito. Agora eu já engordei um pouquinho, tá? Mas ajudou que eu emagrecesse bastante. E aí, gente, com essa dieta... E aí eu fiz a dieta por alguns meses, eu fiquei uns 5, 6 meses sem comer nada que tivesse leite. E o Pedro respondeu super bem, né? Ele ficou bonzinho, melhorou todos os sintomas que ele tinha. E a gente continuou fazendo algumas investigações, alguns exames nele. E aí com 7 meses de vida, o Pedro não reagiu mais à proteína do leite.
E aí eu fui voltando aos poucos, testei nele também. E graças a Deus o Pedro tá curado dessa alergia ao leite de vaca. E hoje eu já tô comendo de tudo e pra ele também eu já dou alguns biscoitinhos, algumas bolachinhas que tem leite e ele não teve reação nenhuma. A gente, nos exames lá que eu tava investigando do leite, a gente fez vários alimentos e ele deu alergia à clara de ovo. E aí eu confirmei isso mesmo, porque eu dei na papinha dele e ele empolou todinho. Gente, onde encostou a papinha, empolou tudo a boquinha dele. E realmente ele é alérgico a clara de ovo. Eu até tenho que conversar com o pediatra dele pra ver se ele vai poder tomar a vacina da febre amarela, né? Que toma agora com 9 meses. E ela é a base de clara de ovo.